Jogo desta segunda-feira, dia 6 de janeiro, não, 6 de fevereiro. Eu estou ainda no 6 de janeiro. 6 de janeiro é o dia dos Reis Magos, né? Talvez por isso aí, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. É 6 de fevereiro, aliás, porque hoje é aniversário do nosso diretor-presidente aqui da emissora da TVU, meu querido amigo Ayrton Neves. Parabéns, cumprimentos aí pelo aniversário. Que Papai do Céu te dê sempre muita saúde e que tenha muito sucesso com todos nós dessa grande família da TVU. Parabéns para o nosso diretor-presidente Ayrton Neves, de aniversário hoje. E você sintonizado aqui, ligado e linkado também na TVU, porque você pode estar conosco através do canal 55, do canal 11 no Sistema Net, ou então linkado através da internet, pelo player da TVU, tvuplay.tv.br, ou pelas páginas do Facebook, da TVU, @TVUplay, ou do Virando Jogo, @VirandoJogoTV. E você interagindo conosco através do nosso WhatsApp 999 81 7700. 999 81 7700. Você viu agora há pouco, né, o TVU Cidade com o meu querido amigo Rogério Forcolém. Tivemos a pré-estreia já na sexta-feira, mas hoje foi a estreia oficial do TVU Cidade. Você viu aí os vídeos da população colocando os problemas, aquilo que reivindica para os prefeitos, não só de Porto Alegre, mas também das cidades aqui do entorno da região metropolitana. E essa vai ser a tônica nessa faixa de programação do meio-dia. O meio-dia, o TVU Cidade com o Rogério Forcolém, atendendo às demandas da nossa cidade de Porto Alegre e das cidades vizinhas, e também o nosso Virando o Jogo a partir da 1h da tarde. E vocês viram aí os vídeos, não é, que apareceram no TVU Cidade. Em breve a gente vai ter também os vídeos aqui para você mandar o seu recado ao vivo aqui para o Virando o Jogo. Virando o Jogo que recebe o querido amigo, colega Rogério Belchi, da Rádio Grenal, foi Rádio Guaíba também, está conosco. Tudo bom, Belchi? Tudo bem, Rogério Amaral, obrigado pelo convite. Um monte de Rogério, né? Rogério Forcolém, Rogério Amaral, Rogério Belchi. Falta só o Mendelski aqui, né? Eu acho que metade dos Rogérios de todo o estado, pelo menos, estão aqui. Coisa incrível, né? Obrigado pelo convite, parabéns pelo programa aqui, grande repercussão. E muito bom o programa, realmente, e principalmente porque a gente pode assisti-lo após o horário, né? Isso é muito interessante, hoje em dia quase que imprescindível, não há mais como ter um compromisso com as mídias eletrônicas no horário, quase que nunca, né? Mas então é muito bom a gente poder assistir depois, enfim, no outro dia, rever, assistir de novo, parabéns, repercussão muito grande aqui. Eu tenho ouvido falar bastante, Rogério Amaral, do programa aqui. Obrigado pelo convite. Muito bem. E o Rogério Belchi, além de falar um pouco da história dele, vai participar conosco aqui, analisando, porque nós tivemos um fim de semana, Nelson Cerqueira, Davis Wagner, os companheiros de sempre, daqui a pouco o Alex Bagé, que encerra nesse momento o programa dele na Rádio Grenal, já vai estar chegando conosco aqui, não é? O Alex Bagé vai estar junto conosco e vamos falar sobre essa rodada atípica da dupla Grenal aí, o Internacional sábado perdendo em pleno Beira-Rio e o Grêmio no domingo perdendo para o Caxias no Estádio Centenário, Stedley, em Caxias do Sul. E também hoje, pelo que se anuncia, o Internacional vai ser denunciado no STJD. Justo. Justo. Naquela briga das torcidas organizadas. Quem deve estar a par disso tudo é o nosso advogado, promotor, do quê? Oficial de Justiça, Davis Eu Wagner. só ouvi o que sabe pode tudo de né? justiça. Primeiro, deixa eu mandar um abraço também para o nosso diretor, faço as suas palavras, as minhas, o diretor Ayrton Neves, que hoje faz aniversário. Parabéns, um grande abraço a toda a nossa equipe. Com relação ao julgamento, com o promotor, de que me chamou? De relator, não é? Claro, o doutor advogado, Davis Wagner. Eu ouvi que o Inter pode pegar de 1 a 10 jogos de suspensão. Nós pode transformar isso em multa também. E outra, ele pode perder o mando de campo, não necessariamente ter que sair de Porto Alegre, jogar com portões fechados, como o São José jogou ontem, né? Sem torcida. Mas não perde o mando de campo? Não, ele joga no estádio dele só sem torcida. Existe quem quiser se atualizar pelos assuntos jurídicos do Esporte Clube Internacional, o Davis Wagner está à disposição. Porque o Inter não tem que ser punido, eu acho. Não fez nada, né? Não tem culpa, né? Não, o Internacional não fez nada. Não tem culpa. Não.
Só acontece quando é o Grêmio. A torcida do Grêmio, quando faz, aí o Grêmio é punido. Tu acha que o Internacional tem culpa do comportamento indigno daqueles caras que foram lá fazer bagunça no estádio do Veranópolis? A culpa que o Grêmio tem se o torcedor briga lá fora do estádio. E o Grêmio é punido. A torcida do Inter quebrou um posto de gasolina. A torcida do Grêmio e a torcida do Inter tem culpa no momento que brigam. Seja entre si, seja dentro do estádio, fora do estádio. Eu acho que tem que punir a torcida. Eu acho que tem que individualizar a pena. E no CPF do cara. Só vai conseguir parar com isso no momento que começar a punir o clube. O torcedor, se ele é torcedor, ele não vai querer que o seu clube seja punido. O clube já suspendeu a torcida. Os caras não estão mais lá. Não estão mais lá onde? Com a torcida organizada não foi no Beira-Rio no sábado. Não foi oficialmente, não. Tu sabe que eles foram, não. Como a torcida não do Grêmio tinha bumbo, não tinha faixa, não tinha bandeira. Isso aí foi... A torcida que foi a torcida. Isso para mim foi assim, olha, vamos punir a torcida do Inter. Se o pessoal comprou ingresso e foi aí, tu não pode impedir o cara de comprar ingresso. Então, por isso que eu estou dizendo, a única maneira é o clube. Eu estou incluindo o Grêmio nisso, sendo punido. Se o cara é torcedor, ele não vai querer que seu clube perca mando de campo, perca dinheiro, tudo isso aí. Então não pode. Davis, se eu e tu brigamos aqui na TV, nunca. O que vai acontecer? Nós vamos ser eu vou te suspensos pela direção. Muito maior que tu, esse é o mínimo que vai acontecer. Vai que é troco errado. É o mínimo que vai acontecer. Olha, não é bem assim. É uma situação complicada, né? Porque no jogo seguinte também houve confusão, né? Novamente no metrô, lá por Canoas e tal. Quem brigou? Aí foi a Nação Independente com a Guarda Popular. E que time são essas torcidas? Internacional. Mas foi lá em Canoas, na estação do metrô, né? No jogo seguinte. Ou seja, continuaram brigando. Mas aí como é que o clube vai ser punido por uma briga de torcedores no Transurb e no metrô? O Grêmio foi punido, claro que não levaram a gente, porque a filha do Renato invadiu o campo. Mas aí... Depois do jogo. Mas aí estão dizendo que os caras se matam com tijolo, o clube não vai ser punido. Aí é dentro do ambiente do estádio. E onde foi a briga da torcida do Inter? Não, eu estou falando no caso esse aí. Segunda. Tá bem. Essa briga que foi... Aí os caras brigam no centro da cidade, como é que o clube vai ser punido? Agora, dentro do estádio, também essa outra questão. Não era o estádio do clube. Não era o estádio do Internacional ou o estádio do Grêmio. Como é que o... Tu não está querendo dizer que porque foi no estádio, mas era a torcida do clube. Tá, mas eu quero saber o seguinte. Como que o Internacional pode agir no estádio do interior? No estádio que não é seu. Diz que o Inter e Grêmio financiam torcidas, pagam Aí é outra história. Aí é outra história. Dizem que no momento que fica aprovado, o Internacional e o Grêmio pegam e destinam os ingressos para a torcida de forma gratuita, com gratuidade, que financiam estadias, viagens para acompanhar o clube, torcidas de Grêmio aí não passa a ser a atuação do clube. Tem suas sedes, Aí passa a ser a atuação do clube. Segundo consta, o Internacional e o Grêmio estão fazendo isso na questão de ônibus. O Internacional e o Grêmio da franquia, os ingressos, a torcida internacional... As torcidas organizadas são cadastradas e são sócias do clube. Ok, o Belco está dizendo, o caminho é desassociar. O caminho é punir. As torcidas têm locais nos estádios que ficam lá, abrigam suas coisas, guardam material. Então, Grêmio e Inter concordam com isso. Rogério, te lembra quando era a torcida do Inter? Na época boa. Lembra, Rogério Amaral? Te lembra quando tinha líderes de torcida que faziam uma festa realmente no estádio, né? Tem uns caras muito legais. O Marcelo Kripke, por exemplo, um baita exemplo, um amigo que se foi. Saudoso, né? Que é um cara assim que... Tu nunca ouviu falar de baderna com o Marcelo Kripke. Nelson, aí nós vamos voltar, isso não acontece mais. Quando o Grêmio... Eu tenho amigos meus de torcida que não entram nessa aí, ficam constrangidos com essa selvageria que está acontecendo. Isso não existe mais. Eu, sinceramente, não sei se punir o clube resolve o problema. Eu, sinceramente, tenho Sou cético quanto à punição do clube, se realmente vai punir os caras. Quando começou a diminuir, Rogério, aquele problema das pessoas atirarem coisas nos gramados. Torcida atirar copo e não sei o quê. Quando puniram o clube. Não, exatamente. Quando o outro torcedor do lado está vendo, não, tu não vai fazer, e começa aquela confusão e tira do cara. Enquanto isso não acontecer, os caras começarem a bagunçar e não for punido o clube... Hoje eu ouvi, inclusive, numa das rádios de Porto Alegre, quem não é ligado ao esporte opinando sobre isso. Quem é completamente fora do futebol opinando, não, tem que punir, seja clube, esses baderneiros, tá. Eu também concordo, só que eu quero o seguinte, me deem a maneira. Qual é a fórmula?
Parece que nós concordamos que, sendo o clube ou sendo os próprios arruaceiros, tem que ser punido. Uma baita punição já foi sábado, né? Hein? Perder por Novo Hamburgo. Não, tá, mas qual é a punição? Não, qual é a punição? Daqui a pouco nós vamos falar do jogo, tá? Assim, qual é a punição? O que se faz? Tira o jogo deles. Vá se apresentar na delegacia na hora do jogo. Mas já há torcedores, uma lista grande de torcedores que tem que se apresentar. Mas eles vão realmente, de fato? Alguém fiscaliza isso aí? Até nós na imprensa tínhamos que fazer isso também, né? Fiscalizar se eles estão lá os domingos ou não, né? Ok. Aí tem vamos botar uma lista de 50 nomes, tá? Esses não podem entrar no estádio. Quando entrar no estádio lá, o jogo no interior, vão pedir a carteira de identidade para ver se é o nome desse... Pois é. Hã? Não tem como tu fazer, né? Mas é isso que eu estou dizendo. Então é só punindo o clube, Rogério. Tá, mas... ok, vamos lá. Eu sou torcedor do Grêmio. Tá bom. Eu fiz uma coisa e o meu time está entrando em contradição. O teu time foi punido por um ato de racismo. O Grêmio saiu da Copa do Brasil por causa de racismo. Não foi bem assim. O Grêmio saiu e tu continua justificando aquele ato de racismo foi uma coisa assim, ó. Todo mundo sabe o que aconteceu, todo mundo sabe que tanto torcida do Grêmio quanto torcida do Inter gritam cânticos que não são racistas, mas e aí passaram a ser racistas. Vocês vão sair do foco. Eu quero que me digam o seguinte: Rogério Amaral está punido, tem que se apresentar na delegacia. O seu Rogério Amaral não se apresentou na delegacia, comprou o ingresso ou ganhou o ingresso de não sei quem e foi no jogo. Lá em São Luís Gonzaga. Também. Tá? Como é que o seu Rogério Amaral vai ser identificado? Não, mas é por isso que eu tô vai ter uma listagem com o CPF, e aí cada um que entrar no estádio vai ser intimado? Olha aqui, eu e tu somos torcedores do mesmo time. Sim. Meu modo de ver. Aí o Rogério Amaral é punido, eu não. Sim. Tá? Tu és punido e por tua causa o teu clube vai perder o mando de campo. Tá, ok. Tá? Aí tu vai no outro jogo. Eu vou ficar só, Rogério, ó, sai fora, cara. Tu não vai no jogo, eu vou te entregar. Não, para um pouquinho. Para aí, mas vem cá. Coelhinho da Páscoa, Papai Noel, vamos acreditar nisso também? Como é que é feito no estádio quando tu joga um copo, o outro não entrega? Vamos acreditar. Mas para só um pouquinho, aí não tem amizade. E se reúne esse bando que estão infiltrados lá nas torcidas organizadas. Até resolver. Mas como é que, onde é que o clube vai ter ingerência nisso? Me dá a solução. Rogério, então tá, tu vai continuar indo no jogo, tu vai continuar fazendo bagunça, o teu clube vai ser punido. Não, tem que prender o sujeito. Tá bem. Tem que ter um mecanismo legal de que esse... Como assim? Tem lugar nos presídios para botar esse gente? Não tem. Mas aí tu está pressupondo a certeza da impunidade. Eu estou pressupondo que eu acho que a única maneira é o clube. Eu não estou dizendo que é o Inter. É o Inter, é o Grêmio, é o Palmeiras, é o Santos. Mas eu não estou defendendo o Internacional. Tem que ser punido. Eu não estou defendendo o Internacional. Ok, eu também não estou defendendo o Grêmio. O clube não tem como impedir que o cara pegue o ingresso com um terceiro e vá no interior do estado para um jogo. Como é que vai impedir? Por isso que eu estou te dizendo, tio. Então, assim, a única saída é o clube ser punido. Esses vagabundos vão ter que estar de conta. Mas como? O Internacional teria que publicar a foto dos caras. Olha, se você vê um desses elementos no estádio... São duas coisas diferentes. Estamos falando como é que tu vai identificar o cara para ele não entrar no estádio. E eu estou falando que o clube, não é o Inter, é o Grêmio, qualquer clube, tem que ser punido enquanto tiver a bagunça. Hoje existe tecnologia, existe cadastro biométrico, reconhecimento facial, vai ter que ser reconhecimento facial na entrada dos estádios. Vai ter que ser feito um investimento nisso aí. O Bagé está só rindo. Estou feliz, Bagé. A primeira conclusão que se tem é que não é fácil de resolver o problema, então, né? É difícil. Aí é que tá. É que envolve muita coisa, né? Mas é que eu estou ouvindo tanta opinião de quem não é ligado ao futebol hoje, tá? Ouvir gente que não é ligada. Não, tem que fazer isso, fazer aquilo. Tá, ok. Tem que punir, todo mundo concorda com isso. Agora, como faz? Como impede o sujeito? Vocês querem que o campeonato hoje tenha reconhecimento facial? Não. Os caras não conseguiram se livrar de ingresso falso ainda. Vai ter reconhecimento facial. Não vai. A gente tem que viver numa realidade. Ontem, na final do Super Bowl da NFL, os caras montaram uma estrutura de um show dos mais caros do mundo para Lady Gaga, montaram em 40 minutos, depois desmancharam e seguiu o jogo. Aqui no Gauchão, eu mostrei para os meninos da reportagem lá da Rádio Granal no sábado, para montar um pórtico de entrada ali, que são duas barras assim, uma em cima. Os caras levaram mais de 40 minutos. Então tem coisa que não adianta. Os caras montam no dia anterior porque não tem tempo. Mas não adianta a gente discutir, reconhecimento facial não vai acontecer. O que tinha a ter, e aí tem onde... Não, desculpa, mas não estava...
Não, era uma das discussões. Não. É uma das alternativas viáveis. Não. Mas que não vai A acontecer. única maneira, no meu Tem entendimento... que punir pessoa física. De impedir. Exatamente Mas isso. aí a punição tem que ser. Aí eu disse, então prende o sujeito, porque o cara não vai se apresentar na delegacia no dia do jogo. Aí o Davis já diz, mas os presídios estão lotados. Bom, então deixa assim, deixa a bagunça acontecer. Pune o clube. Não, mas até porque o cara que briga, ele não precisa ir para o presídio. Ele pode ter um outro tipo de pena. O que tem que fazer é afastar esse cara do estádio, em primeiro lugar. Tá, mas como é que Como é que afasta? vai controlar Essa é a isso? questão. Essa Como é é a que questão. controla Mas o cara no simples. interior? Quantas outras vezes já aconteceram isso e simplesmente vai lá o juiz e determina que esse sujeito, todo dia de jogo, ele vai ter que se apresentar uma hora antes, que seja duas, sei lá, em determinado Tá, lugar. ele não se apresentou. E aí? Bom, mas daí se ele não se apresenta, ele passa a ser um cara que está descumprindo uma ordem judicial. Esse é o primeiro ponto. É que nós estamos discutindo uma coisa que é muito legal para a sociedade, só que nós temos que dizer para os caras o que acontece no clube. O clube não quer punir porque o clube senta para conversar com os líderes de torcida. isso é o que a gente tá Nós falando. entrevistamos na Rádio Exatamente Grenal isso, um cara de torcida que disse o seguinte: os caras que brigam são os pistas. Eu disse, como é que é? Eu fiquei ouvindo, porque se eu participasse ele não teria nem falado, porque vai lá só para falar bem da torcida. Mas são os pistas. Quem são os pistas? Não, os pistas são os caras que estão ali só para brigar. Ou seja, as torcidas têm. Isso quem estava falando é o responsável pela comunicação da Federação, da Associação das Torcidas do Rio Grande do Sul. O cara que é para ser o cara preparado para falar com a imprensa nos disse que os pistas são os que brigam. E aí eu acho que foi o Ângelo Afonso que perguntou, mas por que esses caras têm que existir na torcida? Não, porque quando as torcidas organizadas contrárias querem invadir a nossa sede, são esses caras que nos defendem. Tá, mas e aí esses caras, eles obedecem vocês? Não, esses não nos obedecem. Esses são os que brigam por conta. Mas aí a gente volta. Tá, mas quem é culpado por isso? O Ministério Público. Não, aí se ele sabe quem são os pistas... Mas as torcidas sabem, os clubes sabem. Aí a torcida Aqui, tem ó, que... o Bagé está Mas dizendo que eu falei, os clubes sabem, não sabem? Claro. Então o clube tem que ser punido, O cara. clube não adianta. organiza a torcida organizada se ele não quiser. Isso é uma Davis, regra. eu concordo contigo quando ficar provado que o clube é conivente com isso. Eu estou concordando contigo. Mas Eu qual é a fecho prova que contigo. tu quer? Tá aí eu tô fecho dizendo, contigo. aí o Tudo é Bagé tá conivente, dizendo eu que fecho tem todo todo lugar. Eu só acredito em Papai Noel. Não é Papai Noel. Mas não tem O clube conivência é existe, conivente né? com isso, Mas por sempre é favor. conivente, os caras viajam bancados por quem? Por mim e por ti? É? Do bolso eles não tiram. É A simples. conivência existe, difícil é provar também, né? Eu sei que é antipático dizer isso. Só que essa é a verdade, Nelson. Os clubes são coniventes, sim. Se o clube é conivente, o clube tem que ser culpado. São coniventes. Tem que ser punido. Aí Quando eu teve a fecho com o Batalha Davis. dos Aflitos, teve gente que voou. O Haroldo de Souza, quando voltou de lá da batalha, ele voltou o voo inteiro narrando o gol, brincando com os torcedores. Torcida organizada, bancada pela direção que foi de avião. Só um exemplo de... E outro aspecto, Sei lá Bagé, quantos é anos que esses atrás. torcedores Sempre influenciam, foi assim. inclusive, no processo político dos clubes, né? é. São cabos Mas eleitorais, esse é o... conselheiros, mas movimentos aí, políticos. não, né? mas vamos falar disso porque o Nelson não acredita. Não é que não, não acredita, não é isso. Mas só um pouquinho, Só um Nelson. pouquinho, só um pouquinho. Tu Se disse ficar, que não ficou está provado. aprovado isso, o Internacional diz que não ajuda em viagem. Tá bom. Sim, mas é o que eu ia dizer O Grêmio agora. isso não ajuda O que em vai viagem. ajudar a torcida? O Grêmio, Por exemplo, o Grêmio tinha um quando tu departamento chama- de torcida, departamento O auricular. departamento de torcida, sabe para que serve? Sabe para que serve o departamento de torcida? Quando o Darley era candidato, botaram o Darley no departamento de torcida. Por que botaram isso? Porque, claro, aí é o nome do Darley na torcida, a torcida vota. Quem é que inventou o Jardel como com um problema mental quase e transformou ele em parlamentar? Então, só um pouquinho, nós não podemos ser inocentes. Tem muita coisa envolvida nisso. Óbvio. Tem muita coisa envolvida. E outra, quando o cara chama lá a torcida organizada e renova todos os instrumentos, eu não vou falar no ar, sabe por quê? Eu não tenho foto disso. Agora, fora do ar, eu digo o nome deles todos pra ti. Me cobra depois das 2 horas que eu digo nome por nome. Do Inter e do Grêmio, que é da torcida. Se chegou ao cúmulo da eleição do Paulo Odoni e do Dr. Flávio Koff, houve torcedores do Grêmio Agrediram o organizados presidente que agrediram o Flávio Koff. A Ou nome de tentaram, quem? pelo menos, Depois ficou sabendo que tinha alguém que não estava contente. O cara não vai chutar. Então isso é formação de quadrilha na torcida organizada. Então, Bom, eu só estou te dizendo que o Então, clube então nós estamos falando de sabe crime, o que então. acontece. eu, Mas eu estava rindo também, que bonito tá o Rogério Bilk. Eu trabalho com o Bilk há 12 anos, nunca tinha visto o Rogério Bilk penteado. É verdade, né? Tá bonito, Passei um vou tirar uma pentezinho, foto. é verdade. Bom, né? Mas, paletó. o Rogério Amaral merece que eu venha bem, né? Pô, meu Sério, xará. Rogério Amaral? No dia a dia tu não... É verdade. Viu só, é. alemão, Tá quem bem, tá... Tem Quem isso, tem, né? né? Pô, é um prestígio, né? Eu sempre elogio o Rogério Amaral pra ti, né? O melhor narrador de televisão que tem Luciano do Vale e Rogério Amaral. Já disse várias vezes. Várias vezes, isso é verdade, né? Uma das pequenas frustrações profissionais Por que eu isso que tenho, ele se trabalhei pouco penteou tempo para com ele. me elogiar, penteou né? pra Se penteou. Eu sou fã do Rogério Amaral, é verdade, né? O Rogério faz reportagem, o Rogério faz comentário. Não, o já, Rogério, já fiz reportagem. E faz Hoje não bem. faço. Hoje Já não, disse não pra ele. faço. Vai. Mas eu gostei muito de te ouvir no plantão
da Rádio Grenal no sábado. Isso aí, estamos de volta aos poucos aí, né? É verdade, estamos num bom momento lá, o ambiente é muito bom, né? E é aquilo que a gente sabe fazer melhor, pretensiosamente, acreditamos que saibamos fazer, né, Rogério Amaral? Agora está em alta o alemão, né? O Belk está em alta, porque... Agora está na internet. Tem duas noivas, as rádios brigam por ele agora. Pois é, Mas é todo verdade. mundo era assim, né? Uma dizia, não, nós não queremos Não ele. queremos. A outra também não queremos. É verdade, né? Vê o que? Um dia depois do outro, né? É verdade, isso aí. É isso aí. Rogério, que tem histórias fantásticas no rádio, todas elas reais. Algumas Contei estão outro publicadas, dia né? da lista lá dos vestibulandos. Lembra? Quando tinha Sim. que entregar lá os chocolates do... O pessoal achou que eu estava brincando. E não, Fizemos um rápido sorteio na última hora, o nosso chefe lá, sorteamos algumas coisas lá. E aí não tinha como Ex-chefe, sortear, né? ex-chefe, isso aí, né? E aí falei pro produtor Léo Jorge, faz o seguinte, ó, imprime uma relação de aprovados do vestibular e vamos dar os nomes aqui, né? Ó, ganhou fulano e fulano. Aí ele imprimiu uma lista, né? Só que nos 10 primeiros nomes tinha 6 Raimundos. Ele imprimiu uma relação dos aprovados na Universidade de São Luís do Maranhão. Aí ficou evidente que era fria, né? Raimundo Nonato, Raimundo Pereira, Raimundo, mas tem muito Raimundo no sul aqui, né? É verdade. Escuta aí, essas histórias todas, um bom número são com o Léo Jorge, né? Léo Jorge, ele É faz um parte. personagem. É um personagem. Um abração pro Léo Jorge. E aquela, só rapidinho, aquela lá de Pelotas, do cara que, lembra que assaltaram ele e ninguém notou que era um assalto? No meio dos blocos. É verdade, né? Ele tinha uma Copa do Carnaval lá, né? Com a filha dele e o filho dele tinha um namorado meio ligeiro, meio malandro, né? Então a ideia que ele teve era o seguinte, de hora em hora ele levaria o dinheiro para a casa dele, que era próximo lá. E aí, entre o intervalo de uma escola e outra, ele saiu. E aí, o seguinte, pegaram ele por trás aqui, né? Os malandros mascarados, como é o Carnaval de Pelotas, metendo a mão no bolso dele, limpando ele, né? E gritavam, tio Abelita, tio Abelita, limpando ele. E o velho gritava, socorro, socorro. E o pessoal olhando, não, tá se divertindo, né? Assaltaram ele, literalmente. Ninguém notou. Ninguém Tá notou. curtindo o carnaval. E tava Não, tava sendo limpando o assaltado. velho. Todo mundo Que mascarado. maravilha, que maravilha. Nós vamos passar para dentro de campo. Parece que não encontramos a solução ainda, ou encontramos a solução para punir os bagunceiros das torcidas Não, organizadas acho que não. aí? Eu também acho. Que punir a acho torcida difícil. organizada Acho difícil. é tirar a sobremesa do teu filho quando ele se comporta Deixar uma mal. pergunta no ar, então, posso deixar uma pergunta no ar? Quero Se são coniventes ou não. um benefício para o clube da torcida organizada. Para o clube. Ah, eu penso que tem. Me diz um benefício. Eu penso que tem. Eu acho que a torcida incentiva os momentos. Vamos pegar os grandes momentos da dupla Grenal recente. Você sempre se destacou, nós que trabalhamos com rádio, quantas vezes o narrador vai lá, olha o que sai das arquibancadas, o som das arquibancadas, e é lá o torcedor que faz. E geralmente são os organizados. Eu vejo muitas coisas boas. Quando teve, por exemplo, a tempestade do ano passado, de 29 de janeiro, a maioria das torcidas coletou donativos, as torcidas vão doar sangue. Não é só O que coisa tem que ruim. tirar Isso é uma são os ação caras social. ruins. Estou perguntando para o clube. Não, Para o não. clube. Mas Para isso é uma ação social. A camisa 12, quando tu fala... tu Mas a enxerga briga, que mas a briga lá em Veranópolis também foi o nome do clube. Mas isso Eu acho tô que hoje dizendo, tem que tirar os afugenta o ruins. bom torcedor, eu acho. Eu acho que dizer, mas tinha afugenta A relação famílias. custo-benefício hoje Eu acho que não vale a afugenta pena. a briga. Você tem que tirar quem briga. Será que o futebol moderno tem espaço para esse tipo de selvageria? Então, Acho que não. então, mas tem acho que espaço não. para torcida. os Acho que próprios diretores das torcidas organizadas têm que depurar suas torcidas, não tem jeito. Com certeza. Repensar, né? Repensar o que se quer enquanto torcida. Vamos ao recado da Elaine aí, que você tem a oportunidade do SESC de muitos momentos agradáveis. Elaine pega 2 ônibus para trabalhar. Passa o dia de pé na loja. Depois, mais 2 conduções para voltar. Sabe o que ela faz quando sai do expediente? Baixa o braço. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. O Circuito Verão de Esportes é um deles. As inscrições para participar das competições já começaram. Beach soccer, futevôlei, vôlei de duplas, basquete, handebol e câmbio de areia. Vá até o Sesc ou acesse o site. É isso aí. Vai até o SESC da sua região ou acesse o site do SESC. Vamos para dentro de campo aqui, vamos passar os resultados desta, que foi a segunda rodada do Campeonato Gaúcho. Tivemos os jogos no final de semana. Vamos lá. Tivemos no sábado, no Beira-Rio, a derrota do Internacional, não é, por 2-1 diante do Novo Hamburgo. Depois nós tivemos em Rio Grande o empate do São Paulo. Ué, não serviu aquele?
Não serviu aquele que eu mandei? Só que essa aí está aparecendo a rodada 3, né? Tem que clicar ali em cima do 3 que pena. A rodada 2. O que eu tenho que fazer, ô Diogo? Me orienta. Você que é produtor, Diogo Rossi, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mandar... Tá, ok. Então tá. Então vamos lá. Vamos providenciar isso para a próxima rodada. Então, rapidamente Essa aqui... é a próxima rodada que está aparecendo ali, né? Eu sei. Eu estou dizendo, ô Davis, o que eu estou dizendo é que eu vou providenciar tecnicamente o que eu tenho que fazer para a próxima rodada, é isso? A rodada passada, os resultados, o Internacional perdeu para o Novo Hamburgo dentro do Beira-Rio por 2-1, São Paulo de Rio Grande e Juventude empataram em 1-1, o Grêmio perdeu para o Caxias em Caxias do Sul por 2-1, e em Erechim, o Ipiranga perdeu, a situação do Ipiranga, hein? 2-0 para o Passo Fundo, no Passo da Areia o São José empatou com o Veranópolis em 0-0, e em Pelotas o Brasil perdeu para o Cruzeiro, não é? E aí a tabela ficou assim de classificação. O Novo Hamburgo em primeiro com 6 pontos ganhos. 100%. São Paulo, 100%. O Novo Hamburgo ganhou na primeira rodada 1-0 do Caxias, né? Aquele gol de pênalti, não foi? Isso. Então ficou Novo Hamburgo em primeiro lugar com 6. Depois seguem São Paulo e Cruzeiro com 4 pontos. Grande vitória no Cruzeiro, hein? Dentro do Bento Freitas. Aliás, do Cruzeiro não ganhou do São José porque o Thiago Alano perdeu um pênalti, né? Poderia estar com 6 pontos, Cruzeiro. O quarto colocado é o Grêmio, com 3 pontos. O Caxias, o quinto, também com 3, mas aí o critério de gols pró e saldo de gols. Está definido isso mesmo? Bom, vamos passar a tabela aí. Passo Fundo, 3 pontos. Juventude em sétimo com 2, Veranópolis em oitavo com 2, São José em nono com 2. Aí em 10º lugar aparece o Internacional com 1 ponto ganho. 11º Brasil com 1 ponto também e 12º o Ipiranga. Os 2 últimos é que serão os rebaixados dessa fase e os 8 primeiros. Ou seja, o Internacional está escapando de ser rebaixado no momento. O Inter estava no rebaixamento na zona antes de iniciar o último jogo da rodada, lá em Pelotas, Brasil e Cruzeiro. Com a vitória do Cruzeiro, o Cruzeiro empurrou o Brasil para a zona de rebaixamento e livrou o Internacional. Por forças próprias, o Inter não saiu da zona, estava na zona já. Não, e, por exemplo, para a dupla Grenal, são só 2 rodadas, talvez não tenha tanta diferença assim no Campeonato Gaúcho. Não estou falando no contexto todo de dupla, mas no Campeonato Gaúcho. Mas para Novo Hamburgo e Caxias valem demais. Porque esses jogos contra Inter e Grêmio são aqueles jogos que, se o Caxias e o Novo Hamburgo empatassem, já seriam bons resultados. Não, eles conseguiram vencer, o Novo Hamburgo vencendo dentro do Beira-Rio. Então, para o Novo Hamburgo, reflete muito essa tabela. E a tabela para o Caxias, Tem um os peso 3 diferente. primeiros jogos são terríveis, né? Teoricamente. Ele começou com o Novo Hamburgo, foi pegar o Grêmio, agora pega o Inter no Beira-Rio. Tem um peso diferente. Novo Hamburgo agora joga 2 em casa. E quarta-feira tem rodada dupla da competição móvel. Como é que é a próxima fase? Os 8 primeiros é mata-mata, é um jogo ou são 2 jogos? Dois jogos, esse ano mudou. Até o ano passado, as oitavas, um jogo só, né? Agora não, são 2 jogos, oitavas, quartas e semifinal. É o primeiro contra o último, né? Oitavo, primeiro, sétimo, segundo, cruzamento olímpico. Que a chance de Grêmio e Inter não chegarem na final é muito pequena, né? Bom, vamos começar pelo jogo de sábado, então. Se botasse uma gravata no Rogério Belk, ele ia ficar parecido com o O Donald Rogério Trump. está apaixonado por baixo. Eu acho que sim. O Donald Trump. Donald Trump. Mas aí tu emprestava o teu Esse relógio cabelo pra ele. enorme. Aí tu emprestava o teu relógio pra ele. O do Trump é mais Esse aqui, caro. relógio, hein? Começar de novo. Eu quero saber o seguinte, senhor Alex Bagel, o senhor que esteve no estádio Beira-Rio no sábado, o senhor Antônio Carlos Zago, ele sabia que poderia ficar sem o Ceará no segundo tempo de jogo, que o Ceará poderia cansar, poderia ter que substituir o Ceará no segundo tempo? Sabe o que mais chama a atenção do Antônio Carlos Zago? Foi o que ele disse na sexta e o que ele fez diferente no sábado. Também. Porque na sexta-feira ele deixou muito claro que usaria... Eu não estou dizendo aqui que eu vou dizer que o Serra seja a solução dos problemas do Inter. Não é, né? Não é. Não é. Mas ele deixou que claro que ele utilizaria uma outra formatação de time. Acho que ele não está errado em tentar colocar a metodologia do rodízio. Só que para fazer rodízio você precisa ter um grupo mais equilibrado do que esse grupo que o Internacional tem. Então, por exemplo, se o Charles jogou bem, por que insistir com o Fernando Borba? Se o Júnior, quando entrou agora no domingo, no sábado, ele melhorou o time de novo na vaga do Ceará. Até a questão do Charles e do Fernando Bob eu vou entender. Só que no momento que eu entendo, ao entender essa questão da explicação do Zago,
ele se contradiz também, vou explicar por quê. Mas esse negócio do Ceará, o Ceará tem condições hoje de jogar 90 minutos no ritmo que precisava? Com a intensidade que o Inter hoje Não precisa, tem. não. Então, E que o Zago quer propor o jogo. E com aquela lua que estava sábado também não. É uma substituição que já mais ou menos podia se prever. Vai acontecer. Tá bom, ok. Aí eu Acho que venho ele pro mexeu na seguinte. zaga de novo. Sim. Ele fez três duplas de zaga até tudo agora. bem, mas E aí, o Paulão não jogou, né? aí a zaga eu vou te dizer o Mas seguinte. o outro menino é igual a ele, o Klaus. O Klaus, Paulão, Eduardo. É todo mundo igual. Tu não vai tirar um zagueiro dali. O Bagé, essa semana o Bagé tem um nivelou zagueiro. eles todos por baixo e eu estou começando a dar razão. Nessa Infelizmente. semana, eu não digo não por baixo, mas eu digo assim, os que chegaram, eles são do mesmo nível dos Sim. que já lá estavam. O Paulão tá Vamos lá, queimado vamos aí. e Essa semana- o Klaus ainda tem que se ver mais. O tá? Inter vai anunciar, só para abrir esse parênteses, o Inter vai anunciar a volta do Danilo Silva. Eu trouxe essa informação na sexta-feira. A ideia do Inter era trazer esse jogador ao Porto Alegre, realizar exames e, se desse tudo certo, anunciar. Só que eu descobri isso na sexta-feira. O Danilo Silva jogou em 2010, até na Libertadores que o Inter ganhou. Ele jogava como zagueiro, mas mais utilizado como lateral direito. Isso. Ele foi vendido por Dinamo Kiev, até foi uma boa venda. E eu lembro que o presidente Fernando Carvalho, na época, fez uma brincadeira com nós, repórteres. Quando surgiu a informação, pô, presidente, vai sair o Danilo? Não, pô, o Danilo está encaixando no time, é boa alternativa, esse eu não vendo. Vamos fazer uma aposta, presidente? Não precisa fazer aposta. Então, se o senhor vender ele, o senhor paga o churrasco para a imprensa? Vendeu e pagou o churrasco para a imprensa. Eu até digo mais, o Danilo fez exame. Quais são as dúvidas do Internacional? Ele fez uma cirurgia há pouco tempo no joelho e ele teve uma lesão de grau muito alto na coxa. Então, coxa e joelho do Danilo Silva fizeram com que o Inter tivesse um cuidado um pouco maior com esses exames médicos. Os exames, pelo que eu tenho informação, não tiveram nenhum problema, ele deve ser oficializado nos próximos dias. Hein? Bom, diga. Agora, o Renato falou ontem após o jogo o seguinte... Deixa eu só questionado. terminar Sim. primeiro, Belchier, o Internacional aqui, porque se o Antônio Carlos Zago justifica o Fernando Bob, tá? Porque tinha jogado a primeira partida, tinha sido poupado no jogo da Liga, Sim. certo? E faz a substituição do Fernando Bob, é porque ele enxergou o Charles no jogo da Liga, certo? Sim, sim. Ok? Aí ele enxerga o Charles no jogo da Liga e não enxerga que o centroavante Internacional não tem centroavante, né? Porque nem o Robertson e o outro menino, Nico Lopes. Nico Não, Lopes, fica na área. O Nico é extremo. Não jogou, mas Não, tem não, não. centroavante. Mas Tudo nenhum bem. dos dois fica Mas na área. aí, por que para o Charles serve a observação Isso. no jogo de quarta-feira O critério da Liga? é diferente. E por que para o Brenner não serviu a observação? É. O Brenner que jogou muito bem, né, e fez gol, inclusive, tá? Por que para o Brenner não serve a observação? Ou não se pode tirar o Robertson do time? O Robertson... Aí tu queima. Eu quero chegar lá no negócio do Ceará, porque para mim o Zago errou. Se ele teve um critério para a escalação, por exemplo, Fernando Bob, do Robertson, enfim, ele errou nas substituições. Se tu sabe que tu tem o Ceará descontado, que tu vai precisar dessa alteração, tu já está tomando 2-0, o que adianta tu tirar o Fernando Bob? Porra, botar o Charles no jogo, que não vai alterar nada, o menino, pelo contrário, está correndo o risco de queimar o garoto. Mas Seu Antônio Carlos Zago, me permita, Bagé, fez uma substituição para a torcida e para a imprensa. Ah, porque o que tem de coleguinha na imprensa apaixonado já pelo Charles é uma grandeza. Ah, é impressionante isso. Ah, e o seu Antônio Carlos Zago tem a personalidade e faça a substituição com o seu convencimento. Não faça substituição para a torcida e nem para a imprensa. Tomando 2-0, deixa o Fernando Bob. Qual é o problema? Não ia alterar substancialmente. Pelo contrário, eu já disse aqui e aconteceu de novo. O time melhorou? O Bagé disse, não, para um pouquinho. O Novo Hamburgo também cansou. O Novo Hamburgo também veio para Tem trás o com mérito 2-0. do Inter, mas teve o Novo Hamburgo cansado. Né? Não foi o seu Charles e a mudança no meio-campo que transformou o Internacional. Não, só um pouquinho. Tem um detalhe também. O Novo Hamburgo, dadas as suas limitações técnicas e de plantel, um time muito bem armado. Ao contrário do Internacional, que foi o mesmo ajuntamento de 2016. Mas esse é o mérito não do vê uma primeiro evolução tempo, tática nenhuma no Internacional. Mas esse é o mérito do primeiro tempo. O que fez o Beto Campos? Ele esperou o Internacional jogar e em 2 ou 3 oportunidades ele fez 2 gols. Por quê? Porque no momento que ele teve
essa bola do jogo que a gente chama, num erro de passe novo do Internacional. Então, por exemplo, quando ele tem hoje, e se ele tentou Vamos ver nos arrumar gols com aí. isso... Não, mas ele está dizendo então que o Beto Campos entendeu o jogo e o Antônio Carlos não. Não, Mais ou menos isso. O Beto Campos tem uma noção melhor do que ele tem na mão, do que o Antônio Carlos Zago. Pode ser. O Antônio Carlos tinha que ter proposto o jogo e não conseguiu. Ó, a gente está vendo alguns lances do D'Alessandro. Vai ter o lance que ele briga com o juiz esse é o lance também, dos gols. Olha a tranquilidade da troca de passe dentro da área do Internacional. Aí a manifestação do Zago, que disse após o jogo da coletiva que ia julgar pelo primeiro tempo ter trocado os 10 jogadores. Achei meio forte, bem impactante. Porque o primeiro tempo o Inter foi pior ainda. Sim, mas se a aí é que é a minha direção- dúvida, se o Inter melhora no segundo tempo pelo Inter. Olha essa jogada. A puxada do centroavante, ó. E a bola vai direto no Jardel, que tem tranquilidade. Esse Jardel é um segundo volante. Olha o quanto a linha do Novo Hamburgo estava adiantada em Mas relação quem ao tinha que Inter. acompanhar ele aqui pela direita? Não, o que acontece é o seguinte, o Internacional tem 2 volantes, Fernando Bob e Rodrigo Dourado, que são 2 volantes lentos. Lentos, eles não são volantes de grande movimentação e muito menos de velocidade. Eles são 2 volantes lentos. O Charles me parece que é um pouco mais rápido, tal, mas aí é outra questão. É a questão de composição meio-campo que eu continuo cético. Aí o que- Charles, ó. Charles entrou e finalizou. não é só a chegada na frente, que o Rodrigo Dourado até chega, né, razoavelmente bem na frente. Mostrou isso lá em Veranópolis, mostrou isso no jogo da Liga, em outras partidas já tinha mostrado. Mas a recomposição dos 2 volantes que jogaram é uma Vocês viram? recomposição muito lenta. O D'Alessandro fez jogada pelo lado direito, fez pelo lado esquerdo, fez centralizado. Ele O voltou, Inter vai arrebentar com o voltou, D'Alessandro. Ele Não, está correndo o eu vou campo dar todo. só um Voltou exemplo. a ser o D'Alessandro, O lance- brigou com o juiz, fez a mesma coisa. O lance, É que se a ele gente já pegar vai para o outro assim, lado. ó, Aí o dele ele já pode vai brigar para o o que quiser com o granalismo juiz, da é problema coisa. dele. O D'Alessandro foi quem chegou ainda para tentar. O erro foi dele na origem da jogada, é verdade. Mas foi ele, D'Alessandro, que veio ainda em velocidade e tentou chegar para bloquear o último chute no primeiro gol. Não tinha nenhum dos volantes do Internacional chegando. É time mal posicionado, né? É o ajuntamento. E o Novo Hamburgo soube utilizar muito mais. O Novo Hamburgo chegou a outras opções, não foi só no momento do gol. Mas o Novo Hamburgo, depois, no segundo tempo, naturalmente segurou. É claro que tem um lastro físico inferior ao do Internacional. E aí que está a minha dúvida de segundo tempo. Esse lance aí. Para mim, normal. Para mim também achei normal. Na bola, o goleiro Assim bateu como na no jogo bola. do Grêmio, para mim, é pênalti claro do Kahneman, não se tem o que discutir. Mas eu acho preocupante a reclamação excessiva do D'Alessandro, porque como ele tem menos vigor físico... Mas é a característica esse ano, dele. Perfeito, mas ele vai reclamar Isso não mais, muda. vai tomar mais cartões amarelos, vai ser expulso mais vezes, cumprir suspensões Mas mais isso vezes. não consegue É mudar. mais preocupante, É né? a característica dele, ainda mais num time apático como o do Inter, que ninguém se posiciona. Não, mas é é só preocupante. ele. Mas é o D'Alessandro, isso aí não tem como tirar dele. Qual é o problema do Brenner lá no Não, Internacional? problema nenhum, até foi um jogador que atuou com o Zago no Gauchão do ano passado pelo Juventude. E essa alteração, por que não aconteceu? Se o ataque não estava jogando absolutamente nada. Eu duvido o que o- Robertson não estava jogando absolutamente nada. Eu Por que duvido que que não- o Brenner consiga jogar menos que o Robert. Eu duvido que o Grêmio, que o Brenner jogue menos que o Robert. Duvido. O Robertson foi uma contratação que ela vai pesar muito mais na crítica para o Antônio Carlos Zago, porque é uma indicação dele. O Zago pediu, eu quero esse jogador. Qual Ele das já jogadores? tinha o Brenner. por Tá bom, exemplo. então tu começa a me explicar por que o Brenner não entrou no lugar do Robertson. O Robertson joga porque é indicação do Zago. Bom, mas assim aí como o começa a Klaus não explicar. vai sair mais da zaga do Inter, pode escrever. Vai ser o Klaus e alguém. Não começou agora, não vazou uma crítica ao Hernando? Já vazou uma crítica ao Hernando. O Klaus vai ser titular da zaga do Internacional. São os jogadores indicados pelo... Num momento, em terra de cego, Tá, mas quem olha tem aqui, ó, olho... Bagé, o treinador indica e não sabemos que vira bruxinho, né, cara? Ele não vai tirar do time, não é? Isso acontece no Grêmio também. Eu acho que não, isso outros acontece em times, todo tia. mundo. Pois O é, técnico do Chelsea leva também jogador dele, só que a qualidade é Tínhamos diferente. aqui, né, Rogério Amaral, Francisco Neto, para onde ia, era Miro Oliveira, Martins, o Macho. Todos os técnicos Todo dele. Jogador, tirando o Leão, tinha sempre o meia, aquele que virou treinador, como é que é o baixinho aquele também. Todo time que o Leão ia jogar, ele levava ele junto. o Como é que é? Leomar, Não, Ricardinho. não, mais. Jorginho. Jorginho. Tinha o Ricardinho nosso também, do Francisco Neto. aqui Não, também, mas o era outro. Jorginho, onde o Leão ia jogar, ele treinar, ele ia A levar bruxaria, junto. levava a bruxaria. Mas isso todo técnico tem. Mas o problema é o seguinte, ter os bruxos, ok. Mas se o bruxo não está que tirar desempenhando, ele. bota o outro que desempenhou. É isso que eu me prendo. Para mim, o Antônio Carlos foi muito mal, mas não só pelo resultado. Foi muito mal na escalação, foi pior ainda É que o nas resultado, alterações. Rogério, você pior pega, por entrevista. exemplo,
Vamos pegar, o resultado é o seguinte, o Inter joga contra o Inter de Lages, jogo treino, primeira movimentação, não pode ser crítico. Vai para a segunda movimentação, Tubarão, perde. Não, mas a segunda movimentação, mas já tem um contexto de 2 jogos. Tubarão lanterna do Catarinense, hein? Contínuo as derrotas. Mas não, na minha opinião não mudaria se o Inter ganhasse o Tubarão. Mas aí tu vai para o terceiro jogo dele, que é o primeiro oficial. Ele tem dificuldade com o Veranópolis. Aí ele vem para o jogo da Primeira Liga, que a Primeira Liga virou campeonato de botão. E mesmo assim ele tem dificuldade contra um time que teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo, que foi o Brasil de Pelotas. Aí ele chega contra o Novo Hamburgo e perde o jogo. Então esse contexto já começa, tu vai espremendo, não tem mais justificativa para o Internacional. Bom, senão vai ficar o resto do ano agora se dizendo que o Inter é o mesmo grupo do ano passado, que o Zago está o tempo inteiro, ele ainda é novo, o próprio Roberto Melo, porque ele está conhecendo o grupo de jogadores. Poxa, então deveriam ter deixado o Lisca, que já conhecia e que não ia ter essa justificativa. Bagé, tu falavas na jornada do sábado, e a maneira dele trabalhar, tu chamou a atenção que ele se expressa pouco, se movimenta pouco. Na pausa para tomar uma água, foi o D'Alessandro que conversou com os mania de repórter, quando tu vai na casa da sogra, tu fica cuidando, onde tem pó para reclamar. A gente sempre tem o olho um pouco mais aguçado. Aí o que aconteceu? Eu fiquei cuidando do Antônio Carlos. Quando teve a parada para a reidratação dos jogadores, quem falou com os jogadores foi o D'Alessandro. Quem dá o treino do Internacional é o Galeano. E aí tudo bem, eu não quero que ele fique gritando, como alguns que às vezes são exagerados. Não precisa ser o Argel, que agarrava o terço e jogava pro outro. Ele gosta tanto de terço, o Argel tatuou no braço. Mas ficava ali, jogava no bolso, aí não, saiu o gol, deu errado, vou botar no bolso esquerdo. Não quero isso. Mas o cara não pode ficar o tempo inteiro assim. O que a galera tá falando aí, voz da galera? O nosso colega e amigo Carlos Matzenbacher manda um recado dizendo assim, eu adverti no programa que a dupla Grenal iria sofrer nas primeiras rodadas e manda um abraço a todos. O telespectador participa conosco, o final do telefone dele é 1980, diz que tu tá nervoso, Rogério Amaral, com o Internacional e com as escolhas do técnico Antônio Carlos Zago. O Bruno, lá de São Gabriel, diz que está ligado no programa, pediu para mandar um abraço a todos, em especial para a ASGA, Associação São Gabriel de Árbitros. O Bruno, participando conosco aqui. O Fernando de Gravataí, ainda sobre a questão das torcidas organizadas, ele diz o seguinte, a única solução é acabar de vez com todas as torcidas organizadas, é o que diz o Fernando de Gravataí. Só para o telespectador, eu não estou nervoso, não fico nervoso, fico indignado quando eu vejo, ou pelo menos na minha ótica, né, eu vi uma substituição que é feita para agradar a torcida, agradar a imprensa, e principalmente, né, fora do foco do que estava acontecendo, meu entendimento. O Circuito Verão Sesc de Esportes está de volta e as inscrições já estão abertas para as etapas locais. Basquete, beach soccer, handball, voleibol de duplas, futevôlei e beach câmbio em 23 cidades do estado. A equipe campeã representará o município na grande final em Torres, que vai ter inclusive o show do Titãs. Deixe o sol despertar o atleta que há em você, monte a sua equipe e participe. Informações, acesse sesc-rs.com.br/circuito ou vá no Sesc da sua região. Vamos falar do Grêmio um pouquinho? Sim, eu vou dar... Não. O programa é vermelho, vamos falar só do Hoje está vermelho. O Bel que ia falar justamente sobre a manifestação do Renato. Chamou atenção... O Davis já pediu ficha, hein? O Renato disse o seguinte, né? Questionado sobre contratações e tal, ele falou, não, é isso aí que temos, deixando entender que não viria mais ninguém. Contrastando o que ele falou com o Dorico Roman, que lá esteve, era só ele, não havia outros dirigentes do Grêmio, dizendo que não, que o Grêmio sonda o mercado, que haverá mais contratações. Eu confio mais no Renato. Eu acho que o Renato sabe, a direção Israel disse, é isso aí, te vira. E o Dorico Roman, como dirigente, como político, deixou-se uma certa esperança. E aí é suficiente isso que tem para o Grêmio? O Gaúcho não interessa. Libertadores, primeira fase é barbadinha, mas e aí mais adiante? Mas a barbadinha é vírgula, sabe por quê? A estreia do Grêmio na Libertadores é fora de casa. Exatamente. Contra o Zamora lá. Só que é uma estreia em meio de semana depois de um Grenal. Você não pode jogar o Grenal brincando, vai ter que ir o Grenal a 1000. E aí já tem uma viagem, estreia da Libertadores tem que ser a 1000 também. Não sei se essa barbada toda vai funcionar. Minha opinião, não sei se vão concordar. Eu, cada vez estou me convencendo, foram 2 jogos, claro, mas o Jailson não pode ser titular do Grêmio. Eu acho que assim, o Grêmio já sentiu muito a falta do Wallace. Mas isso demora, o Davis. Mas o Grêmio não tem porque tempo, não é só o Jailson entrando, é o Wallace saindo. Isso demora para você conseguir encaixar. O Michael São tem que se ajeitar características de diferentes. novo, reposicionar de Exatamente. novo. Esse meio-campo não vai funcionar. Não vai funcionar esse meio-campo com Jailson e Maicon.
Está matando o Maicon e o Jailson não produz. Exatamente. E o Jailson nem é um volante para ficar mais precisa fazer, recuado. então? O que vocês Tem que fariam? ter um outro jogador. Não tem um outro jogador que foi contratado, um volante que foi contratado, o Michel? Sim, ele vai jogar contra o Fluminense, né? Bom, agora. vamos ver o Michel. Daqui a pouco, o Wallace, quando chegou, não chegou com todo esse cartaz também. E o Wallace foi mostrando o futebol dele, a capacidade e outra dele. coisa, assim, o que eu insisto o Wallace estreou numa ruim, né? Um Grenal. O Filipão botou no Grenal. Jogador que veio da base, o Filipão colocou E na não ruim. querendo ser injusto, mas olha aqui, o Jael, ou cruel, não, ele é cruel. É cruel tu botar um jogador desse jogar. Pelo amor de Deus. Aí tu quer Não recebeu uma bola dele. Saiu do fio do Ele não recebeu uma bola dele. Mas ele não recebeu uma bola dele. Tem que ter uma bola. Vocês estão fazendo uma análise, eu acho que o jogo do Grêmio, ele tem algo um pouco mais preocupante. muito mais, também Não, acho. o Grêmio vazou e muito na A bola defesa aérea. voltou a só Porque não é só o lance do pênalti e o lance do segundo gol do Caxias. Antes já tinha acontecido. 2 ou 3 lances lá que o Jeromel chegou depois, que o Kahneman chegou depois. Sim, mas acontece o seguinte, você A bola aérea voltou a você funcionar. perde um jogador de 1 metro... Quanto que tinha o Wallace? Tem o Wallace. Quase tá? 1,90. O Wallace é um jogador de 1,86 m, deve ser no mínimo isso. Aí Quase você perde 1,90, um jogador, isso aí. o Jailson é mais baixo. Tá? E não tem o mesmo posicionamento. Você pode ver, o Jailson não é um jogador da bola aérea. Você perdeu um jogador ali, até para isso. Mas eu estou vendo até outro, eu não pra vejo isso. nem pela altura, pelo sistema de marcação. A bola que não tá sendo retida, esse filtro que tinha no meio campo. O Grêmio está um pouco mais protegido. Ele podia ser um anão, Wallace, Ok. porque Mas- essa bola só está acontecendo lá porque ela está passando pelo meio Tá, campo. mas os lances de bola parada, os lances de cabeça, foram 2 de bola parada. Foram 2 lances de bola parada. Não, mas teve lance com Bom, bola. aí vem pro esse é o pênalti lance do pênalti. do Kahneman. Como é que não vai dar pênalti nesse lance, cara? Aí é que tá. Bateu no joelho e bateu no braço dele. O critério que a arbitragem está usando, né, Bagé? É que tu tem que existe a regra escrita, existe a orientação. A orientação é sempre prestar atenção se ele realmente interferiu ou não na trajetória da bola. Pois é, se a mas bola não bate no braço, ela segue. Ele aumentou a área entre Pois é, Então, mas eu sempre acho... pênalti. Se ele fosse no primeiro lance, eu concordo com o pênalti. Ele assumiu Mas o erro aí a ele partir do momento dá que no ele joelho pula com o dele, braço Mas ele aberto. salta com os braços abertos, Rogério. Isso que é. Quando ele pula vai- com o braço aberto, assumiu o erro. É lógico. Era a mesma coisa quando tinha o Mas como famoso é que o cara carrinho. vai pular com os braços fechados, meu Deus do céu? Não, mas daquele jeito ele ali vai não dar um precisa. impulso. Não. Tanto que a bola bate no joelho dele primeiro. E sobe. Tudo bem, mas subiu porque... Mas aí ele já está critério no do árbitro. impulso. Foi critério do árbitro. Mas é como disse o Bagé, a orientação é essa. Eu Se vi, mudou por exemplo, a trajetória, teve uma aumentou o opinião espaço do importante que foi corpo. contrária. E ele discutiram com ele até no próprio canal dele, que foi o Salvo Espínola. Eu fico com a opinião, por exemplo, que disse o Gaciba, que era a questão do pênalti. O É a Salvo disse que não. continuidade. eu acho o que Salvo foi disse que não. pênalti. Eu não marcaria esse tipo de pênalti. Eu não marcaria como outros estão sendo marcados Agora aí. não que o dá cara para chuta. lamentar. Por exemplo, o Grêmio perdeu o Odorico Roma por isso que ele precisa ter pessoas no lado dele experientes. Porque daí ele vai para lá e é claro que a imprensa vai em cima dele para perguntar. Ontem ele já disse. Olha aí, ó, isso foi bola parada. O gol. A partir Aí, ó. de hoje. Mau posicionamento. esse é bom, mas Mudaram a Mas regra. o outro lance do zagueiro também foi de bola parada. É aí que eu quero chegar. O Odorico Roman. Também foi de bola parada. O Odorico Roman, tá, mas a bola parada ela aconteceu por quê? Porque ela passou pelo meio de campo. Rogério Forcolém adentrando ao estúdio novamente. O Odorico. saudades. É? Tá com Já saudade. vai começar o. Tô olhando Vai- o programa lá, eu já quero dar nudez. Sempre só pra mim, cara. Fica defendendo, continua defendendo Quem? essa coisa que os clubes têm que tomar. Continua, não vou mudar. Só vai resolver o dia que o clube for punido. Não vou mudar. Hã? Não, o fato é o seguinte, cara. Primeiro que esse cidadão... Tá armado. Não, agora não. Mas não vai bater em ninguém. Primeiro, não, vou ficar ali no meio. Não. Vai chegar perto do Eu dedo. até quero ver esse cabelo do Bel, Tá penteado? Gente, é o seguinte, você quer ver o lanchinho, tá? Amigo. Eu tava comendo um sanduichinho lá com café preto e depois água. O cara, o Bagé, o cara, primeiro que esse torcedor que é sem vergonha, que faz tudo isso, ele tem que estar condenado pela justiça. A justiça tem que determinar que ele se apresente a uma delegacia. O Rogério se ele não se apresentar. E aí? problema de polícia, filho. Exato. O problema é de polícia, não Aí é ele tá problema. rasgando uma ordem judicial. Mas ele está, exatamente, ele está desafiando o juiz. Aí a polícia tem que identificar, ó, ele não compareceu no domingo tal de jogo. Vamos à procura dele, mandamos o documento para o juiz manda coercitivamente ele se apresentar.
Agora aí o clube vai ter que correr atrás desse eu não cara. estou dizendo que o clube tem que correr atrás, o que eu estou dizendo... Que é punição pro Inter, é isso que tu quer. Também, pro Inter e pro Grêmio, qualquer um. Muito vai bom, embora, sim. Já está indo? Não, eu vou ficar aqui, eu vou te esperar na saída. Tá bem, um abraço. Mas o Rogério Forcolém, de segunda a sexta, com o TVU Cidade ao meio-dia, antecedendo aqui o Virando o Jogo. Diga, Bagé. O Odorico Román ontem, aí falta experiência. Ele vai lá e vai fazer a frase de efeito, que nem o próprio Afatato fazia. Não adianta, a experiência, a malandragem no meio do futebol, ela pesa. Aí foram perguntar para ele, a partir de hoje está mudada a regra do pênalti. Não, não é isso. Seu Odorico Román, se o senhor tivesse contratado jogadores, que é a sua função contratar e fazer um time mais forte, o senhor não estaria reclamando um pênalti contra o Caxias. Agora, quer dizer, o que vai vir... deixar para quando for Libertadores? Pô, não dá. O Internacional, vão pegar de novo o Inter contra o Novo Hamburgo. O Danilo Fernandes, nos acréscimos, foi para a área cabecear. Puxa, só o Novo Hamburgo, segunda rodada do Campeonato Gaúcho. Aí o Grêmio, na segunda rodada, está reclamando do árbitro. Seu Odorico Román, contrate. A sua função é contratar no Grêmio. Esse negócio do Danilo Fernandes ir para a área, para tentar... Olha, isso é... Pelo amor de Deus. Isso aí é querer achar que o Novo Hamburgo é grande demais ou achar que o Internacional está encolhendo? Não, é querer jogar para a torcida. O Internacional está encolhendo. É querer jogar para a torcida. Tá é a mesma substituição do Antônio Carlos fez, botar o Charles. Já está 2-0. O que vai alterar, tirar o Fernando Bob naquela altura? Entendeu? Vai mexer onde precisa. Vai botar o Brenner ou o Wailon, que seja lá no ataque, compõe melhor o ataque. Né? Não, aí porque falam que como é o nome do uruguaio esse? Que eu não consigo. Nico Lopes tem que jogar. Fez um gol aí a torcida pediu, não, então o Nico Lopes vai jogar. Pô, Antônio Carlos, começa a treinar o Internacional para ti. Para de estar treinando para a torcida e para a imprensa. Tá? Faz como o Renato. O Renato errou ontem para mim também. Mas ele assumiu. Mas ele assumiu não aonde ele errou. Não, mas ele assumiu que o Grêmio não ia mas aí não. Por que ele volta no segundo tempo com o Pedro Rocha, que teve a única chance do Grêmio, é verdade, de cabeça? Duas chances. A outra o zagueiro bloqueou. Pô. Mas a chance que chegou no gol que o Pitol fez uma belíssima defesa foi a chance do Pedro Rocha. Mas não estava jogando nada. O Pedro Rocha não entrou no jogo. O Pedro Rocha estava estático pelo lado esquerdo. Não, e atacante naquele cabeceio não pode... a minha avó cabeceava melhor nas peladas que a gente fazia no final do ano. Mas eu até dou de barato. Antes do Natal, né? Sim, deixava a velha inundadora ali quando ela vinha. Só o peso da cabeça. Por que ele não tirou o Pedro Rocha? Por que já não veio do vestiário, do intervalo? Na realidade, o Grêmio não jogou nada, o Luan não jogou nada, o Pitol não jogou nada. O Caxias jogou a ser o Bolanhos ontem no jogo. Foi isso que aconteceu. Por que o Bolanhos como terceira opção? E aí tu tá falando que eu disse do Jael. Pô, ele bota o Jael primeiro, bota o Bolanhos. Mas botou o Jael quando tomou o gol. Quando tomou o primeiro gol. Mas bota o Bolanhos, ele levantou uma bola menos de 10 Alguém minutos, levantou uma bola pro Jael, Davis? Alguém levantou uma bola pro Jael? Mas é que o Grêmio não tem como característica isso. Então assim, ó, o Bolanhos entrou faltando menos de 10 minutos. Pra quê? Ele fez o gol. Tá virando um escurinho, né? Tá entrando com um talismã e fazendo gols. Né? E lá no final do ano passado ele já fazia. Pois é. Diogo Rossi lembra que tem 1,88 m a altura do Wallace. Aliás, por que o Grêmio não coloca no seu site, no site oficial, a altura dos jogadores? Chamou a atenção, o Renato reclamou um pouco que o time do Caxias era mais alto, daí, portanto, gol de cabeça, levantamento de bola e tal. O Grêmio tem algum preconceito contra a altura dos seus jogadores? Eu acho que é o único clube de nível... Mas não bota, porque se tivesse jogadores com uma estatura mais elevada, colocaria. Óbvio. Não está colocando justamente por isso, Belk. E o que o Renato disse é uma verdade, não pode servir como justificativa. Mas que é uma verdade que o Grêmio perdia em estatura, em número de jogadores na estatura para os do Caxias, isso é verdade. Agora ele vai ter um dificulta a marcação, por exemplo, na bola parada. Ele agora, espero que ele não continue insistindo no Robertson. Porque se a justificativa é que o Robertson não vai jogar o Brenner porque o Brenner ficou muito tempo parado, não vai jogar o Ariel porque não tem qualidade para isso, agora ele tem o Carlos. E o Carlos é um jogador para jogar como 9. Então agora, de repente... O Carlos já foi apresentado? Não, deve ser apresentado, oficializado. O bid vai ter essa semana. Mas ele chegou sexta-feira. Não, o alemão já está no bid. Saiu o alemão sexta-feira. Saiu sexta-feira no bid, finalmente. Mas tem um detalhe. Beto da Silva no Grêmio, hoje eu fui procurar algumas informações lá e só me dizia o seguinte, não, só está faltando o documento do PSV. Senhores, documento do PSV, há quantos dias ele já está? Algum dinheiro não pingou lá nos envolvidos. Como o do alemão deve ter sido também. O alemão deve ter sido a mesma coisa. Acerta a grana, sai ligeirinho no bid. Claro. É sempre assim. Agora, se tinha o Bolanhos, tá? Se tinha o Everton, que entrou depois,
Por que não essa alteração? Eu sinceramente não entendi por que o... Aí tudo bem que o gol de pênalti tenha surpreendido o Grêmio. Quis esperar um gol de pênalti, foi o quê? Tinha 11 minutos, 12 minutos Foi aos 11 de jogo. aos 14, eu acho, os 2 gols, foram rapidinho. Mas aí, esse negócio que os treinadores têm mania, não, eu vou reposicionar o time no intervalo, tal, falar com o jogador. Pô, o jogador não entendeu o jogo, 45 minutos, 50 minutos de um tempo inicial, não entendeu o jogo, não vai entender depois. E o Caxias teve uma disposição também. O Caxias voou em campo também, né? Lógico. Mas é o jogo da vida, né? Mas o Caxias praticou... O Grêmio tinha que ter mais bola que isso. Mas o Caxias praticou algo que o Novo Hamburgo não fez. Essa história que foi o antijogo. Física, não. O que o Caxias bateu, o Novo Hamburgo não fez isso e conseguiu ganhar. Esse é um detalhe. O time do Vink... Concordo com mas jogou muito meio campo também. Esse Eliezer, Para mim, foi o jogador que se destacou e dominou. O Rogério Bel tá muito sério, cara. Ele não é assim, cara. Não, da próxima vez não vem. Não, tô. Tá muito sério. Tô ouvindo, né? Não posso. Aqui não tem é assim, eu te conheço. Lá no meu avacalho, né? Tô pra descontrair, Rogério Amaral. O que falaram assim, que o Grêmio tá que nem o Lazer Martins. Vai pra Caxias pra tomar choque. Porque é comum, né? É a terceira ou quarta vez. Né? Ele é senador. Que barbaridade, meu amigo. Um abraço pro Lazer Martins. Um abraço, amigo. Senador. Que barbaridade. Mas faz sentido, né? Aliás, amanhã vai estar substituindo aqui também, nesse lugar aqui, no lugar do Rogério Belk, a nossa Eduarda Strebe. A Dudinha confirmou? Confirmou, a Eduarda Strebe vai estar conosco também. Eu quero ver tu cobrar ela por altura. Do quê? Porque a Dudinha também é baixinha. Não, mas ela não joga futebol. A Duda não joga futebol, não tem que ser zagueira, compor na defesa. Pelo talento que a Duda tem, a Duda joga como segundo homem, no caso, segunda mulher do ataque. Né? Talento tem de sobra. A Eduardo Strebe que vai estar conosco aqui. Quando tu começasse, não tinha mulheres na crônica, né, Rogério Amaral? Bem poucas, eu acho, né? Não, só mais recente, assim, né? Tinha, eu acho que a Rita já fazia alguma coisa. Isso que ano? Nem me Tu lembro. sabe, cara, tu já falou isso aqui. Não, eu nasci em 76 e passei a brincar de Tu vai começar com a sacanagem Não, também. cara, ele de novo. falou, velho. No final do programa eles vão começar com a sacanagem da idade. Viu? Só como é que é o Hoje o negócio? Rogério tá com o sistema nervoso. Tá com o sistema nervoso hoje. Não. Tá sim. Eu sou absolutamente tranquilo, velho. Eu fico indignado, mas nervoso. Rogério Belk, um abraço. Venha sempre aí. Obrigado. Põe o Rogério Belk na escalação, tá bom, Diogo? Certo? Porcolém, amanhã, meio-dia, em ponto, TVU Cidade. Certo? Antecedendo aqui o nosso Virando o Jogo, que volta a 13h, como eu disse, recebendo amanhã a jornalista Eduarda Strebe. Até amanhã, obrigado.